Bem, depois da classificação deste sábado, enfim, de toda a cobertura que eu já fiz do jogo, por sinal, se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Resolvi tecer aqui neste vídeo algumas palavras, enfim, trazer um ponto que acabou virando, entre aspas, tá? Porque não chegou a ser um tema tão gigante, não. Uma polêmica que sobrou do sábado pro domingo, após o gol de Gabriel Teixeira. Bem, como eu falei, eu sou Gabriel Amaral, peço que você venha aqui embaixo, dê o seu like aqui embaixo no vídeo, isso ajuda a gente a produzir mais conteúdo e, claro, também passa aqui embaixo para poder se inscrever, isso também dá uma moral legal aí pra gente e a gente consegue cada vez mais trazer mais conteúdos aqui pro Raiz Tricolor, beleza? Bem, vamos lá. O que aconteceu neste sábado no Maracanã? Gabriel Teixeira, que há um certo tempo não marcava gols pelo Fluminense, e não só gol, né? Ele não vinha jogando há um bom tempo, que não vinha jogando bem, e ao fazer o gol contra o Criciúma, Gabriel Teixeira teve uma reação que, enfim, chamou a atenção de muita gente. Vamos por partes, né? Que eu não posso botar a imagem aqui, porque a imagem dá transmissão direto. Gabriel Teixeira faz o gol e vai correndo fazendo assim, né? Enfim, pra ninguém. Ele tá correndo, não tem torcida no estádio, mas ele bota a mão na orelha. Eu fiquei pensando, pô, ele faz assim, que normalmente é uma reação do tipo, vai lá, critica mais e etc. E depois faz a comemoração registrada aqui pelo Lucas Merson, fotógrafo fluminense, de botar o dedo no ouvido, ou seja, do tipo, não estou ouvindo nada. E isso chamou atenção do porquê que Gabriel Teixeira correu assim, né, mandando criticar mais, etc., e depois botou os dedos no ouvido. Bem, ele se explicou no Twitter. Gabriel Teixeira foi se manifestar sobre a confusão no qual se envolveu. Eu vou ler ela aqui, vou botar aqui na tela pra gente poder ver. Botei aqui, ó, vou botar aí na tela pra vocês, pra irem vendo aí o que ele tweetou. Eu tenho plena consciência que não estou vindo bem. Sei que minha fase vai melhorar e eu vou poder ajudar muito mais o Fluminense. E eu sei que essas críticas são normais e não tem nenhum problema em me criticar. Não tem nenhum problema em me criticar. Isso é muito normal. Mas esses dedos no ouvido são para comentários maldosos. São para comentários falando que eu sou lixo, que não sirvo para nada, falando que devo me machucar para sair da equipe e muito mais. São para esses comentários que meus ouvidos estão fechados. Saudações tricolores e a bandeirinha da Itália, né? Que é as saudações tricolores, né? As cores ali parecidas com as cores do Fluminense. Bem, aí começou um debate se essa atitude de Gabriel Teixeira... Na verdade, eu vi pouco debate, tá? Eu só queria trazer aqui um outro lado e a gente falar sobre o assunto. Quero ouvir suas opiniões nos comentários. Vi muitos torcedores defendendo o Gabriel Teixeira, contemporizando a questão da comemoração dele. E aí eu vou trazer aqui argumentos dos dois lados, porque eu vi também gente criticando a atitude de Gabriel Teixeira. Depois eu comento a minha opinião. Primeiro sobre a contemporização, que eu acho que foi a maioria quase que absoluta. Não é absoluta, né? Mas enfim, a maioria uma quantidade muito grande de torcedores defendendo e contemporizando ali, de fato, a mensagem de Gabriel Teixeira. Ele nunca jogou com torcida, né? Ele valoriza demais rede social, porque, vamos lembrar, ele é um desses que nunca atuou com torcida no estádio, pelo menos pelo profissional, né? Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, Martinelli, André, são jogadores que não estão acostumados a ouvir pressão da torcida, a ouvir qualquer coisa disso, valorizando e se tornando a grande arquibancada das suas redes sociais, Instagram e Twitter. Jogador não é obrigado a aguentar torcedor chato, isso é um fato. Torcedor que não sabe diferenciar o Gabriel Teixeira atleta, Gabriel Teixeira desempenho em campo, com Gabriel Teixeira pessoa. Torcer para um jogador se machucar não faz sentido nenhum da postura de atleta. Torcer para um jogador ir pro banco e criticar a atuação dele é uma outra coisa em relação a torcer pro cara, chamar o cara de lixo. Ele pode ter um futebol horrível,
Pode ter uma bosta de atuação, por exemplo. Tô dando exemplos aqui de como falar isso sem atingir diretamente a pessoa. Mas eu não posso vir aqui falar, nem eu, né, principalmente porque, pô, sou influenciador, sou jornalista, enfim, sou uma pessoa pública que analisa ali, e nem a torcida, aliás, a torcida não pode, né? Eu não vou ser aqui o cara que vai dizer o que a torcida pode ou não fazer. Mas é otário, é otarice você ir falar que o jogador é um lixo. Enfim, né? O jogador não é obrigado a aceitar isso. Outra coisa, Gabriel Teixeira é um garoto. A falta de maturidade dele é algo normal. Que é algo que ele tem. Ele não pode se tivesse a idade de Egídio, por exemplo, Egídio ontem fazer isso e meter aqui, ó. Depois que deu assistência lá pro gol de Manuel. Por que Egídio não faz isso? Porque o cara tem maturidade, sabe que isso é uma trocação com a torcida que não vai levar a lugar nenhum. Ninguém vai gostar mais de Egídio. Enfim, é uma falta de maturidade. E o quarto ponto que eu coloquei aqui também de contemporizar é: a torcida do Fluminense valoriza a base muito mal. E não é de não valorizar, repetindo a frase que eu falei, a gente valoriza a base de uma maneira muito errada. Porque a gente é muito imediatista. Eu tô me colocando bolo, eu sou tricolor, né? Tô me colocando bolo. Mas uma parcela grande da torcida é muito imediatista o tempo inteiro. O que isso quer dizer? Que se um jogador da base do Fluminense pedala, 2 pedaladas, já falam bem assim: meu Deus! Desculpa aí o ouvido da galera. Porque o Manchester United tá oferecendo 72 trilhões, tá oferecendo o PIB da Inglaterra por esse jogador, e esse desgraçado desse presidente vai vender por essa mixaria. E aí o mesmo torcedor que faz isso, esse jogador das 2 pedaladas, no jogo seguinte ele domina, tenta dar um drible e perde a bola. E aí esse mesmo torcedor fala: horrível! Como é que esse cara vira profissional? Esses moleques não comem direito, não sabem jogar, não tem raça, não entendem o que é a camisa do Fluminense, isso é um merda, é um horrível... É um imediatismo que não faz sentido. Obviamente que eu extrapolei aqui a situação, mas se você vê sem o extrapolação, é isso. Luiz Henrique, que era muito melhor do que Marcos Paulo, já virou um jogador fraco, ruim, péssimo, sem sangue, horrível, que não consegue dar 2 dribles, jogadoraço. Vocês precisam valorizar Luiz Henrique, que é um craque de bola, que joga muito bem, tem controle de bola, desarma e só sabe desarmar. Não só sabe jogar na defesa. Vira volante então, pô, é horrível com a bola no... É um imediatismo o tempo todo que isso acaba atrapalhando até mesmo os jogadores. Agora, isso daqui foram a contemporização da questão de Gabriel Teixeira, mas tem alguns pontos que a gente precisa pontuar também. Bem, vamos lá. O primeiro, Gabriel Teixeira, como eu falei, não tem a maturidade ainda de um jogador um pouco mais velho, e essa falta de maturidade precisa ser pontuada e tal, e é um ponto pra eu contemporizar, falar, pô, não, aos poucos ele vai se acostumando, mas a gente volta para outro ponto que é: ele poderia ter se manifestado de uma maneira melhor. Da forma como ele fez, ele se manifestou pra quem? Pra torcida do Fluminense. Ele fez isso daqui pra torcida do Fluminense, fez isso daqui pra torcida do Fluminense. A mensagem dele não tá completa, porque vai ser completa depois que vem o texto, até botar a foto aqui do lado, depois que vem o texto do Twitter e etc, ele fala não pra uma parte da torcida, etc. Ele se manifestou pra torcida inteira. E isso é um risco. Por quê? Porque ele precisa aguentar as críticas, isso é um ponto que eu vou falar já, algumas críticas, e aqueles que passam do ponto, Gabriel Teixeira não precisa se preocupar com isso. É o que eu falo várias vezes. Até sobre o meu trabalho. Todo mundo que é uma pessoa pública, que tem o trabalho analisado por outras pessoas, que eu sempre brinco com isso, ninguém analisa, fica ali assistindo pra analisar o trabalho do José Tavares no desempenho dele da contabilidade. Não é isso. Pessoas públicas. E eu mesmo falo isso, que tem um campo de comentários aqui embaixo, que se eu for dar ideia para o que 3, 4 pessoas algumas vezes comentam e etc, de alguma crítica, de um hate maluco, pô, eu vou estar ferrado. Eu tô dando ideia para 3, 4 que comentaram uma coisa negativa e não tô dando ideia pra... Não tô falando de fechar os olhos para críticas, tá? Não tô dando ideia para as críticas que são construtivas, que, enfim, querem ver melhor. É a mesma coisa com o Gabriel Teixeira. Se ele der ideia pra meia dúzia que foi lá chamar, eu tenho certeza que foi meia dúzia, foi lá chamar ele de lixo, quais são os termos até que ele usa ali? Lixo, torcendo pra ele se machucar, cara, isso é a minoria. Se ele for fazer isso e ele, na hora de se manifestar, se manifesta falando pra torcida inteira,
Ele tá errado, ele errou nesse ponto. A mensagem dele não foi passada com clareza. E aí depois, enfim, vem o texto, que é um outro ponto, que é um texto. O texto que ele bota no Twitter, claramente é um texto de assessoria. Você vê os tweets que ele faz e os tweets que a assessoria dele faz. Claramente não é um texto dele, enfim, isso já é assessoria entrando ali. Pra quem não sabe, cara, esses profissionais têm, tipo assim, profissional de relações públicas, etc., cara, que prevêem todas as paradas. Ó, se manifesta falando isso, não usa esse termo, não fala isso. Enfim, é o famoso departamento de VDM, tem que estar muito ativado. Outro ponto também, enfim, que leva o torcedor a fazer uma crítica e etc. a Gabriel Teixeira é o fato de que outros 3 jogadores vêm à mente quando a gente fala de se manifestar assim para a torcida. Tá aqui um deles, Kennedy. Kennedy fez esse gesto pra torcida em 2014, o Fluminense perdia por 3-2 pro Cruzeiro, ele foi vaiado antes mesmo de entrar, né, com o nome anunciado e tal, já tava sendo vaiado, ele acaba fazendo o terceiro gol, empata o jogo no Maracanã, e tem até um golaço, se eu não me engano, de bicicleta nesse jogo, ou eu tô confundindo, enfim, mas acho que tem. Que não é de Kennedy. Kennedy faz o terceiro gol no finalzinho e faz esse gesto pra torcida. E ele falou na época: queria agradecer a todos que torcem por mim. Tenho orgulho de vestir a camisa do Fluminense. Confesso que fiquei chateado por ter sido vaiado antes mesmo de entrar na partida. Então, devido ao gol e ao calor do momento, fiz aquele gesto. Espero que a minha parte de continuar ajudando a equipe. Espero fazer a minha parte e continuar ajudando a equipe do Fluminense. Que Deus abençoe vocês. Saudações tricolores. Ele postou no Instagram na época. Outro jogador que fez também algo parecido em 2017 foi Gustavo Scarpa. A gente vai lembrar que no jogo contra o Bahia ele faz o gol. Enfim, o Fluminense vinha sendo muito vaiado em 2017. Ele faz o gol e meio que faz assim pra torcida, vira e sai balançando a cabeça que não, algo que ficou bem marcado ali na época. Ele até fala que comemorou sim o gol, tô vendo aqui uma entrevista dele na época, agradeceu a Deus, ajoelhou, que o torcedor tem direito de vaiar, de falar, mas infelizmente durante a partida isso não ajuda em nada. Pelo contrário, a nossa situação é complicada, nosso grupo é jovem, é o primeiro Brasileirão de muitos. A gente esperava que eles tivessem um pouco mais de consciência nesse momento, que eles estão tendo, mas foram 10 minutos assim, diferentes do que a gente está acostumado. É levantar a cabeça e continuar buscando a vitória. Foi isso que Gustavo Scarpa falou na época. E outro, agora esse já bem mais recente, foi Marcos Paulo. Após fazer o gol contra o Santos, ele faz um 3-1, né? Ele até jogou bem, bota o dedo no ouvido e depois fala numa entrevista pro GE, falando que recebeu críticas pesadas nos últimos tempos, que ele não achava que eram corretas, mas também percebeu que tinha muito mais gente torcendo por ele do que contra ele, e resolvi me apegar nessa positividade para retomar as boas atuações, fazer gols e ajudar a equipe. Enfim, só trazendo aqui 3 pontos de jogadores que tiveram essa reação e todos eles hoje são, a maioria ali, são odiados pela torcida do Fluminense, pela postura e etc que tiveram. Espero que Gabriel Teixeira não vá por esse caminho. No meu caso, é o que eu falei. Entendo a reclamação de Gabriel Teixeira, deve ser uma merda você passar sendo criticado com esse tipo de coisa, mas poderia ter tido uma reação melhor e, de fato, ele tem que admitir que realmente atingiu a torcida inteira, quando, na verdade, era para uma meia dúzia ali que ele deveria responder e, na verdade, ele deveria nem se importar. É isso, minha opinião. Escreve a sua opinião aqui nos comentários. Até a próxima, valeu.